Então, senhores, nós estamos gravando mais uma vez. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da questão 17 da seção 1.1. Então vamos lá. 1.1, exercício de questão 17. E nesse exercício aqui, o que se pede é, essencialmente, resumindo, olha, tem uma função f que é injetiva, então prova uma certa coisa, uma certa propriedade aqui da imagem inversa, envolvendo um conjunto. Aí em seguida ele pede, dê um exemplo mostrando que tem uma igualdade, pede para provar uma certa igualdade se verifica. Então ele diz, dê um exemplo mostrando que a igualdade não necessariamente se verifica se a função f não for injetiva. O exercício B, que é similar. Tem uma função que vai de A em B que é sobrejetiva, aí pede para mostrar alguma coisa envolvendo um subconjunto do contradomínio, o conjunto H contido no contradomínio. E aí, basicamente, isso envolve uma igualdade. Aí os autores pedem, mostra que essa igualdade não necessariamente se verifica, ou não precisa ser respeitada, se a gente tirar a hipótese de que a função f é sobrejetiva. Então aqui a gente vai falar só dos exemplos. A prova, tanto para o item A como o item B, tem no PDF que eu disponibilizei no website, com os exercícios resolvidos, não está feito. O ponto tem também lá o exemplo. Mas, e da onde vem, o ponto é de onde vem o exemplo. O exemplo é essa função aqui. Função quadrática. Evidentemente, tá. Não sei se eu deixei esse ponto claro lá. Deixa eu ver. Eu digo. Disse sim. Ia pensar que não escrevi. A gente assume que essa função domínio R contra domínio R, tá? Tudo especificado bonitinho. E para funcionar tem que ser esse domínio e esse contradomínio. Porque se eu falar só aqui, por exemplo, isso aqui, aí não funcionaria não. Tem que ser de R em R, não pode ser de R mais em R mais. Bom, aí a pergunta, da onde veio esse exemplo, Alexandre? Que acho que um ponto que acho que é uma das coisas que eu queria lidar com quando eu comecei a gravar esses vídeos, é tentar mostrar para os alunos de onde vêm alguns exemplos. E eu vou dizer para vocês, confesso que eu não lembro, porque eu resolvi esse exercício há muito tempo. Uma possível origem é o seguinte, que tem um exercício similar na mesma sessão, basicamente, exercício não é um exemplo, não é exercício. O exemplo 1.8a, esse número 1 aqui ficou horroroso, hein? 1.8.a, na página 7 do livro texto, desculpe. É um exemplo parecido com esse exercício. E o autor lida com uma função quadrática. Os autores, lidam com, acho que justamente com a função quadrática nesse exemplo. Deixa eu conferir aqui. 1.8. Sim, eles trabalham com essa função x ao quadrado, tá? Com essa função quadrática. Ora, possivelmente talvez eu tenha tirado dali, mas realmente essa autograma não é. Mas o outro ponto é, sabido que, desde que seja de reais nos reais, que a função x ao quadrado não é nem injetiva nem sobrejetiva. O que eu desconfio que aconteceu é o seguinte, eu lembrei da função x ao quadrado, aí pensei, deixa eu ver se ela vai dar o exemplo que eu quero. E aí ele funcionou. E se você for observar, inclusive que tem que, basicamente, é um exercício que envolve conjuntos, você tem que dar no conjunto, dizer quem o conjunto é. Eu pego o mais simples possível, é o conjunto de um ponto só. Eu digo, por exemplo, que o conjunto E é igual a 2 na minha resposta, ou 4, não me lembro, acho que é 2, que o E é subconjunto domínio. Sim. E depois no conjunto H,
H, eu digo que H é menos 1 e 4. Também um exemplo. Ah, mas esse exemplo é muito simples. Foi atender o que foi pedido no anunciado. Poderia, evidentemente, poder pegar outros conjuntos. Qualquer conjunto que quando tivesse o número 2 aqui, nessa parte funcionaria. Qualquer conjunto quando tivesse esses dois números ou outros números. Aí você pode... Tem bastante caminho para isso. Agora, e um ponto é, mas como é que eu vou saber que a função... Lembrar que eu vou saber se a função é sobrejetiva ou injetiva? Como é que eu... Olha, isso é questão de prática. Por exemplo, se alguém chegar hoje e te perguntar 49 é múltiplo de 5, você vai dizer não, 49 não é múltiplo de 5. Mas isso agora é fácil. Mas quando você estava aprendendo tabuada a 20, ela exatamente quando, né? Quando você era criança, pequenininho, aí era mais difícil. 35 é divisível por 7, por 5? Pô, não sei. Como é que eu vou... Tem que estar aprendendo tabuada, né? Ou 35 é o número primo, você está começando a lidar com o número primo, eu não sei, tem que parar. Hoje depois que você praticou bastante tabuada, multiplicação, divisão, isso é fácil. Aí é a mesma coisa, à medida que as pessoas vão acumulando, à medida que a pessoa vai acumulando capital, conhecimento, né, ela tem uma bagagem maior, evidentemente, para lidar com os próximos exercícios, problemas que ela vai se defrontar. E o último comentário aqui, só para não ter dúvida, mas está sempre usando função quadrática, x ao quadrado, eu não queria usar. Você poderia trabalhar aqui com a função h de x, igual ao valor absoluto de x. Ia funcionar também. O truque aqui, só para não haver dúvida, se eu fazer aqui, tentar fazer um esboço aqui, o gráfico da função, o esboço da função x ao quadrado é essa aqui. Desculpe, né, o desenho claramente não está bom, né? Isso aqui é para ser y. E ela funciona por isso. Porque ela tem esse ponto. Basicamente, você pega esse número aqui, por exemplo, esse x aqui à esquerda leva a seta aqui, também um outro x aqui, esse aqui é a direita, né? Aqui é um negativo, leva a seta ali. E ela, observa que nenhum x leva a seta num número negativo, né? E como é que eu sei que a função quadrática baseada no valor absoluto é funcionar? Porque, como os senhores já estudaram em outros cursos, o gráfico dela é isso aqui, mais ou menos. Né? Então, o esboço não está muito bom, mas espero que, na verdade, em algum momento, poderia dizer assim, o número 1 estaria mais acima, elas se cruzam no 1. Né? Que no menos 1 elas se cruzam também no 1, a linha azul e a linha vermelha. Tá? Então, mas para esse exercício específico, a função valor absoluto funciona tão bem quanto a função quadrática. E, como já falei em outros vídeos, o exemplo eu tento fazer sempre o mais simples possível. Então é isso, senhores. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo.